acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Está no ar Nação Petroleira, o programa que defende a soberania nacional. Que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu acredito é na rapaziada. Muito boa tarde, ouvintes do Ceará, do Brasil e do mundo. Está no ar novamente o programa Nação Petroleira, na Rádio Classista, uma iniciativa da Federação dos Trabalhadores do Comércio e Serviço do Ceará, FETRACE. Nação Petroleira é programa que dá voz à categoria que sempre defendeu os interesses nacionais. Convidamos você, ouvinte, a nos acompanhar todas as quintas-feiras às 16 horas, aqui na Rádio Classista, pelo site www.radioclassista.com, pelas páginas no Facebook, Rádio Classista, Sindicato Ceará Piauí, e pelo aplicativo Rádio Classista, que você pode baixar na Play Store. Hoje, 5 de abril de 2018, nós vamos conversar com o companheiro Ernesto Luiz, secretário do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Estadual do Ceará, IMOVAS, e também diretor da Central Única dos Trabalhadores do Ceará, CUT, que falará sobre a situação do Porto do Pecém, a privatização e desmonte das empresas públicas. Além disso, contamos com a participação e comentários de Douglas Uchoa, diretor administrativo do Sindicato dos Petroleiros do Ceará. Sejam bem-vindos. Eu agradeço aí o convite, né? Saúdo aí os companheiros e companheiras que estão nos ouvindo aí pela Web Rádio Classista e a companheirada aí que acompanha a Nação Petroleira, né? Um prazer estar aqui, contribuindo aí com as discussões e trazendo informações para que a gente possa fortalecer a luta da nossa classe trabalhadora no Brasil e no mundo. Boa tarde, eu agradeço o espaço cedido pela FETRACE, esse nosso programa de rádio, Rádio Classista. Me sinto muito honrado em participar e falar a todos os trabalhadoras do Sistema Petrobras e demais trabalhadores de outras categorias. Eu acho que é um espaço muito importante que nós temos, um espaço de rádio. Nós temos que aproveitar bastante esse espaço democrático em que as pessoas podem participar, podem ligar aqui para o programa, enviar perguntas e nós estamos aqui abertos a respondê-las conforme for possível. Companheiro Ernesto, temos ouvido algumas notícias que apontam para a privatização do Porto do Pecém. Como está esse processo de privatização e qual o impacto disso para o nosso Estado? Bem, a questão aí da privatização do Porto do Pecém é um assunto que tem sido comentado nos últimos 2 anos, né? É uma iniciativa do governo do Estado do Ceará, tendo em vista que a Ceará Portos, a empresa que administra o porto, é uma empresa de controle do governo do Estado, e eles estão fazendo essa discussão, né? Além da Ceará Portos, existem outros equipamentos do Estado e empresas públicas, né? Sociedades de economia mista, que estão também como alvo dessa iniciativa do governo, né? O governo chama isso de um processo de concessão, mas na realidade ele tem tramitado de forma sigilosa. Nós, trabalhadores e trabalhadoras da Ceará Portos, ainda não tivemos uma informação mais bem definida, né, de como anda esse processo, mas nós vemos isso com bastante preocupação, tendo em vista que a Ceará Portos é patrimônio do povo cearense e é uma empresa que nos últimos tempos tem dado excelentes resultados, né? Uma empresa que tem batido recorde de movimentação de carga e por isso uma empresa bastante lucrativa, né? Nós em 2016
tivemos um lucro que superou os 20 milhões de reais. Então, se ela é hoje uma empresa lucrativa, nós perguntamos por que o discurso de privatização? Ou como o governo gosta de usar a palavra, né? Por que o discurso de concessão dessa empresa? Né? Se ela é lucrativa, eu acho que esses lucros deviam ser usados em benefício do povo cearense, que é o dono dessa estrutura, né? Então, a gente vê com bastante preocupação. Já fizemos um debate dentro do Sindicato Mova-se, que é o sindicato que representa os trabalhadores da Ceará Portos, exatamente no sentido de intervir para participar desse processo, participar dessa discussão e entender exatamente como se dará isso e quais os benefícios ou os malefícios que esse processo trará, não só para os empregados, mas para toda a população do nosso estado. E um detalhe interessante também é que na região do Porto do Pecém existem termoelétricas, né? Inclusive a Termo Ceará, que é controlada pela Petrobras, ela funciona a gás natural, né? E no Porto do Pecém existe um navio que tem toda a estrutura de regaseificação que fornece o gás para essa termoelétrica e também para a Termofortaleza. E nós, trabalhadores, também estamos excluídos desse processo de como está se dando essa venda, essa entrega do patrimônio público. Nos é sabido que a Petrobras ela tem interesse em se desfazer do gasoduto, em se desfazer da termoelétrica. Inclusive, ela fez um pacote para tentar vender, que foi terminal, juntamente com gasoduto e termoelétrica. E, felizmente, não apareceu comprador interessado na Termo Ceará. Muito por conta de questões burocráticas envolvendo o mercado de gás natural brasileiro. Não porque não fosse um negócio lucrativo ou as empresas não tivessem interesse, mas elas apenas estão esperando um momento adequado de regulação do mercado de gás, ou como a gente acha que é desregulação do mercado de gás, para que elas venham a abocanhar mais esse patrimônio público, que é a Termo Ceará, que é uma empresa que hoje é controlada pela Petrobras. Douglas, após a terceirização e a implantação da reforma trabalhista, qual foi o impacto na Petrobras? Bom, esses projetos de lei, né, terceirização, reforma trabalhista, PLS 4330, né, que a gente lutou muito contra esse projeto de lei, que foi o da terceirização. E ele prevê, entre outras coisas, a terceirização da atividade fim, que durante muito tempo foi uma coisa que a gente abominava, né, e continua abominando, que é a terceirização da atividade fim, porque a gente entende que a terceirização, de uma forma geral, ela precariza o trabalho, ela precariza a condição do trabalhador. Porque a gente vê isso aí no dia a dia. Diariamente a gente vê que os trabalhadores terceirizados são aqueles que mais se acidentam, são aqueles que ganham menos, são aqueles que não fazem os cursos que tem que fazer de segurança e de qualificação, porque as empresas querem só sugar desses trabalhadores. São os trabalhadores que geralmente menos se organizam em sindicatos, porque eles têm os empregos ameaçados e são coagidos a não participarem de organização sindical, porque senão o patrão pega e demite eles. E, historicamente, os trabalhadores terceirizados foram muito mais maltratados que os trabalhadores próprios de todas as empresas no geral. Por isso, nós, movimento sindical em geral, sempre fomos contra a terceirização do trabalho e sempre lutamos para que não houvesse terceirizações. Infelizmente, e apesar de muita luta nossa, esse projeto de lei passou, foi o 4330. Nós fizemos greves, nós fizemos paralisações, nós lutamos muito contra esse projeto, infelizmente ele passou. O que veio a precarizar não só no sistema Petrobras, ainda mais a condição do trabalhador, mas em todas as empresas, né, públicas que agora passaram a adotar ainda mais a terceirização, já que agora é permitida, inclusive, a terceirização da atividade fim. E a gente vê com muita tristeza isso, porque inclusive em universidades, né, e a gente teve um exemplo
bem recente agora de que uma grande universidade ela demitiu professores para contratar terceirizados, né? E isso foi muito triste, muito danoso para o trabalhador. Sobre a nova lei trabalhista, né, no sistema Petrobras, ela também veio para precarizar a condição do trabalhador. Porque a partir de agora a gente vê que os acordados, né, o acordo coletivo ou o acordo individual passa a valer mais que a CLT, né? Acho que o companheiro Ernesto pode... Na realidade, Douglas, essas medidas, né, elas têm aprofundado o processo de exploração dos trabalhadores. Então, assim, o vínculo através da terceirização é um vínculo extremamente precário. Nós sabemos que a condição do trabalhador terceirizada é bem inferior à condição do trabalhador efetivo, né? Ele está muito mais exposto, né, ao processo de rotatividade de mão de obra, né, demissão sem justa causa, né? Então, o trabalhador, nessa condição, ele não tem o mesmo nível do trabalhador efetivo. Então, por conta disso, nós temos aí a questão dos acidentes, porque as estatísticas do Ministério do Trabalho e Emprego e do próprio INSS demonstram isso, né? Os trabalhadores terceirizados têm se vitimado cada vez mais, né? Exatamente por essas condições. Em regra, eles cumprem uma jornada muito maior do que os trabalhadores efetivos, inclusive porque ganham menos, né? Então tem que se submeter a jornada extraordinária, a coisas desse tipo, e tudo isso prejudica não só a questão do trabalhador, mas prejudica o funcionamento das empresas que deveriam prestar um serviço de qualidade, um serviço que desse retorno para o público, e por conta disso a gente tem esse quadro, que é um quadro que desqualifica as empresas públicas no nosso país, né? Inclusive, eu gostaria de citar um exemplo que eu presencio no meu dia a dia de trabalho. Tem um companheiro nosso que trabalha no mesmo lugar que eu, que é contratado pela Petrobras, né, é uma empresa terceirizada, que ele há 10 anos não tira férias. Por que isso? Porque a cada 2 anos o contrato da contratada se renova, né? E geralmente eles não dão férias a partir do primeiro ano. As férias se vencem próximo do período em que a empresa está mudando de contrato. Muda-se a empresa, eles acabam pagando as férias, mas o trabalhador não tira férias. É exatamente isso, né? O trabalhador trabalha numa condição de exploração extrema, né? E fica extremamente vulnerável diante dessa situação. Então, assim, é bom também lembrar aqui, porque muitas vezes esse discurso fica confuso para os próprios trabalhadores. Nós da CUT, nós do Sindicato Movas, não temos nada contra os trabalhadores terceirizados. Eu acredito que também o Sindipetro Ceará Piauí, o Sindipetro de uma maneira geral, também faz a defesa do trabalhador terceirizado. Mas a gente não tem acordo com a forma. Então nós entendemos que a terceirização sim é um problema, mas o trabalhador é um trabalhador digno, que realmente se dedica, mas infelizmente numa condição inadequada. O trabalhador terceirizado no sistema Petrobras como petroleiro, né? Um companheiro nosso que está em condição de trabalho muitas vezes igual a nosso, né, em termos técnicos, de qualidade, de qualificação, mas que é um trabalhador super explorado, né? Porque já está implícito ali no contrato de terceirização que a empresa vai ter que tirar, a empresa contratada vai ter que tirar um lucro sobre aquele trabalhador, porque senão não faria sentido a empresa pública pagar uma empresa para subcontratar esse serviço. E é exatamente isso, não faz sentido um intermediário nessa relação. Esse intermediário fica apenas com um lucro que deveria estar na mão do próprio trabalhador. Então, assim, é uma relação desrespeitosa e que acaba prejudicando o sistema onde se usa esse trabalho terceirizado e principalmente os trabalhadores que estão submetidos a
questão aí que é danosa para esse público, né? E para citar outro exemplo prático, assim, no meu próprio local de trabalho, trabalhadores contratados, terceirizados, eles tiveram os salários rebaixados com essa crise que se instalou no país a partir dessa Operação Lava Jato e do processo de impeachment do presidente legítimo, que foi a crise do desemprego, né? Você vê que o desemprego está altíssimo, mais de 12 milhões de trabalhadores estão desempregados, e o setor privado, né, as empresas que contratam esses trabalhadores, usam desse argumento para rebaixar os salários, porque o desemprego está alto, e eles sabem que é muito difícil um trabalhador conseguir se realocar no mercado de trabalho nessa situação que o país está. Então tem casos que os trabalhadores lá tiveram redução de mais de R$1.000 exercendo a mesma função. Mudaram só o contrato e rebaixaram os salários desses profissionais. É uma estupidez, né, Douglas? Uma situação como essa, o trabalhador tem que se submeter, né, por uma crise inventada, né? A gente observa que muito do que tem acontecido hoje vem no sentido de aprofundar esse processo de exploração de nossa classe trabalhadora. Né? Como é que um empregado, um trabalhador, né, que está lá exercendo sua função, às vezes até com mais atribuições do que o cargo determina, aceita uma condição dessa de ter seu salário reduzido em R$1.000. Porque isso gera um impacto para quem é assalariado. Para além dessa questão da exploração do trabalhador em si, e ver o seu salário reduzido, ver suas necessidades cada vez mais apertadas, né, de fechar o mês, ainda tem a questão econômica. O próprio capitalismo dá um tiro no pé, porque reduzindo o salário dos trabalhadores, eles vão reduzir a atividade econômica, consequentemente reduzir o lucro das empresas. Então o capitalismo se sabota os trabalhadores e sabota a si mesmo. Companheiro Douglas, a refinaria da Petrobras, que estava projetado para o estado do Ceará, foi cancelada. E o governo do estado está tentando trazer uma refinaria chinesa. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, eu acho um grande absurdo isso que está acontecendo com a Petrobras, né, e com o Brasil. A Petrobras, ela tinha um projeto de fazer uma refinaria aqui no Ceará e outra também no Maranhão, né? Duas refinarias Premium 1 e Premium 2. E infelizmente esse projeto foi abandonado por um golpe de Estado, né? A gente sabe que a Petrobras, ela passou por um processo de desmonte no período FHC, né? Eles reduziram ao máximo as atividades da empresa. Para quem viveu na época e se lembra, eles sucatearam a empresa ao ponto de afundar uma plataforma, né? Eles reduziram os funcionários da empresa a menos de 30 mil funcionários. E as perspectivas para a Petrobras na época era que a empresa ia se acabar. Por quê? Ela estava sucateada e o petróleo do Brasil ia se acabar em poucos anos, né? Já que o pré-sal ainda não era uma realidade na época. Os petroleiros bravamente fizeram uma greve no ano de 95, em maio de 95, que durou um mês. E essa greve foi contra a entrega da Petrobras e contra a quebra do monopólio de petróleo no país. Infelizmente, apesar de muito esforço, o monopólio foi quebrado e qualquer empresa desde então pode explorar petróleo aqui e construir refinarias aqui no país. Mas esses empresários e essas empresas vieram construir refinarias aqui? Não. Porque construir refinaria é um negócio extremamente caro. E só o Estado brasileiro teve a coragem de construir essas refinarias aqui no Brasil. Mas o país precisa de refinarias. Por quê? Porque a gente só produz cerca de 70% do combustível consumido aqui, diesel, gasolina. E o resto é importado. Inclusive lá pelo ano de 2013, a carga das refinarias brasileiras estava próxima a 100%, estava em 97%. E mesmo assim a gente ainda tinha que importar diesel e gasolina para atender ao mercado interno. Então, construir refinarias aqui é uma necessidade do país, porque a gente
desde 2007 é autossuficiente em produção de petróleo, mas não somos em derivados. Então, a gente vê com muita tristeza o abandono do projeto de construir refinarias aqui no país. E na realidade, Douglas, eu tenho ouvido informações que dizem que as refinarias brasileiras estão sendo subaproveitadas. Elas não estão operando na sua capacidade total, exatamente para favorecer as refinarias transnacionais, né? Os grandes grupos que atuam vendendo derivados de petróleo no mundo todo, exatamente por conta desse projeto que está em curso, né? Esse projeto Ponte para a Desgraça, né, de Michel Temer, que compromete a soberania nacional, entrega as nossas riquezas e vende o nosso país para esses grandes grupos especuladores que estão atuando no mundo afora, né? Então eu acredito que essa refinaria no Ceará, eu lamento que ela não tenha sido concluída, né? Porque além de trazer novos empregos, movimentar um setor da economia no nosso estado, iria nos levar nesse caminho de garantir que a gente fosse autossuficiente na produção de derivados de petróleo, né? Então eu vejo isso com bastante preocupação e infelizmente o momento mostra que projetos nesse sentido de emancipar o nosso povo, de garantir a nossa soberania, estão comprometidos. Então, assim, é com muita tristeza que a gente encara essa notícia de que vai ser construída uma refinaria aqui pela China, uma refinaria chinesa, né? No lugar que deveria ser uma refinaria da Petrobras. E pior, vai refinar petróleo iraniano. Não vai ser nem o nosso petróleo. Então, assim, a gente é autossuficiente em produção de petróleo. Vamos produzir petróleo bruto, mandar para fora. Vai vir outro petróleo de outro país para cá. E a gente vai refinar petróleo iraniano numa refinaria chinesa. Significa então, dizer que a gente continua como colônia, né, Douglas? Nós somos uma colônia, né? Me parece que a condição que nós tínhamos quando o primeiro português chegou aqui em terras brasileiras permanece até hoje e não existe ninguém, ou melhor, nós tínhamos um projeto que era um projeto que vinha caminhando aí através de muita luta no sentido de emancipar, que foi o projeto que fortaleceu a Petrobras, né? Projeto que foi encabeçado pelo presidente Lula, pela presidenta Dilma, mas que hoje, através desse golpe, está extremamente comprometido. E a questão da refinaria também, a gente só vai poder avaliar o tamanho desse estrago, né, daqui a alguns anos, porque o mundo inteiro assim, a Europa principalmente está saindo dessa questão do combustíveis fósseis, né? Inclusive por isso que o governo está tentando um acordo com o porto de Roterdã, né? Porque lá a atividade vai diminuir bastante porque eles estão mudando a matriz energética. Mas o Brasil, que deveria seguir uma política também de diversificação energética, e no caso a Petrobras, está indo na contramão, porque está saindo dos negócios que não são de petróleo, né? A exemplo aqui do Ceará, que ela fechou a usina de biodiesel de Quixadá. Apesar de muita luta nossa, de nós termos feito greve em 2015 contra também o fechamento ou a venda da usina de Quixadá, e infelizmente ela foi fechada, né, a usina de biodiesel. E é com muita tristeza também que a gente encara mais esse fato de que o país está indo num caminho errado do resto do mundo e do desenvolvimento, né? Muito bem. Agora vamos a um rápido intervalo e no retorno faremos a leitura das notícias da semana. O que é mesmo? 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 O que são sindicatos? Um sindicato é uma associação dos trabalhadores para defender seus interesses e seus direitos profissionais e de cidadania. Cada trabalhador é livre para participar da construção de seu sindicato e se tornar sócio.
Assim, pode escolher seus dirigentes sindicais ou até mesmo participar dessa direção através das eleições sindicais. Os sindicatos devem lutar na defesa dos interesses dos trabalhadores, negociando as condições trabalhistas e organizando a luta da categoria, bem como devem agir cobrando para que governos defendam os interesses dos trabalhadores. As entidades também oferecem aos seus sócios espaços de lazer e atendimento, como clubes, parceria com médicos ou dentistas e assessoria jurídica. É dever das entidades defender todos os trabalhadores de sua categoria, mas, para a entidade ser realmente forte, ela precisa dos trabalhadores associados e que a categoria participe das atividades, lutas e assembleias. 4h32. A história do Brasil contada através de seus heróis e heroínas. 24 de junho de 1904. Nasce no sertão de Alagoas Graciliano Ramos. Tornou-se escritor, tendo publicado romances de denúncia social como São Bernardo e Vidas Secas. Participou do Levante Comunista de 1935 e ficou preso em Ilha Grande, Rio de Janeiro, onde escreveu suas memórias do cárcere. Eu sou Samara Lima, jornalista para a Rádio Classista. Rádio Classista, vez e a voz dos movimentos sociais. A violência doméstica contra a mulher é devastadora. Diante dela não há autoestima que resista. Mas por incrível que pareça, algumas mulheres conseguem um final feliz para essa triste história. São as vitoriosas. Aquela pessoa que apanhava, que era coagida, não existe mais. Sensação assim, você se olhar no espelho e se ver como uma nova mulher. Sem violência, a vida pode ser maravilhosa. Uma campanha do Cefêmia. Apoio Fundo de População das Nações Unidas. 4h34. Direito do consumidor. O banco que você tem conta não pode cobrar nenhuma tarifa para lhe fornecer um cartão com função débito, nem pelo fornecimento de 10 folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, nem pelo fornecimento de segunda via do cartão com função débito, exceto nos casos decorrentes de perda, roubo, danificação e outras situações às quais o banco não deu causa. Direito do consumidor. Dica de saúde. Use sempre que puder azeite de oliva em lugar de qualquer tipo de óleo. As calorias são praticamente as mesmas, porém, o azeite é muito mais saudável. Sinta o sabor dos alimentos, nada de comer apressadamente. 4h35. O que é mesmo? 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 O que é a prevalência do negociado sobre o legislado? Dentre as mais de uma centena de alterações à CLT, o texto aprovado da chamada Reforma Trabalhista autoriza a celebração de acordos e convenções coletivas de trabalho que reduzam o nível de proteção ao trabalho e ao emprego a patamares inferiores àqueles dispostos na legislação trabalhista. Nesse sentido, o projeto da Reforma Trabalhista contraria frontalmente os objetivos fundamentais da República Brasileira, que deve servir de norte para toda a produção legislativa nacional, em todas as esferas de poder. A prevalência do negociado sobre o legislado, conforme disposta no texto do projeto de reforma trabalhista aprovado pela Câmara de Deputados e sancionado pelo golpista Michel Temer, tem o propósito escancarado de suprimir direitos da classe trabalhadora, sem qualquer tipo de salvaguarda que permita aos trabalhadores resistirem contra as investidas dos patrões e constitui, a rigor, um desprestígio à negociação coletiva entre empregados e empregadores e aos acordos e às convenções coletivas de trabalho. O que é mesmo? 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 Rádio Classista, em defesa dos seus direitos. 4h36. Leitura das notícias da semana.
Agora vamos à notícia da semana. Liquigás abre concurso com salário de até R$ 4,8 mil. A Liquigás Distribuidora é a empresa que atua no setor de engarrafamento, distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo, lançou o edital contendo as normas para a realização de um processo seletivo público, novamente organizado pela Fundação Sesgran Rio. O processo é voltado ao preenchimento de 99 vagas imediatas e a formação de 695 para o cadastro de reserva, para cargos de ensino fundamental, médio, técnico e superior. Privatização das refinarias, dutos e terminais coloca em risco o abastecimento do país. As refinarias são a bola da vez da privataria promovida por Pedro Parente. Como a FUP já vem alertando desde o ano passado, as notícias divulgadas pela empresa neste final de semana adiantam que está por vir a venda em bloco junto com terminais e dutos. Ou seja, o Estado está prestes a perder o controle sobre o refino de petróleo e transporte de derivados, atividades essenciais que comprometerão o abastecimento do país. Além da Petrobras perder protagonismo em um dos segmentos mais estratégicos da indústria petrolífera, a desnacionalização tornará o Brasil cada vez mais dependente das importações de derivados. Segundo os dados da ANP, até novembro o país já havia importado 207 milhões de barris de derivados em 2017, o maior volume já registrado pela agência. A importação de óleo diesel, o principal combustível comercializado, cresceu 64% em relação ao ano anterior. Companheiro Douglas, o que você tem a dizer sobre a privatização das refinarias? Bom, primeiramente eu acho que seria importante a gente frisar que essa questão do concurso da Cegás, da Liquigás, ela é muito boa, porque não só porque é o concurso que faz com que se selecione os melhores trabalhadores, mais qualificados, né, para trabalhar nas empresas públicas, mas também combate a terceirização, né, que nós comentamos tanto aqui, que é uma situação que precariza o trabalho, né? Então é sempre muito importante quando os concursos são realizados, porque dá a oportunidade de realmente a meritocracia ser exercida, né, que é a pessoa entrar numa empresa pública via concurso, né? A questão da privatização das refinarias, isso aí está de acordo com a atual política desse governo golpista, né, do Michel Temer, que é de sabotar a Petrobras. A Petrobras, que a gente costumava dizer que é uma empresa que vai do poço ao posto, né, que é uma empresa integrada de energia, ou seja, ela participava da exploração de petróleo em mar, depois ela pegava e refinava esse petróleo, distribuía, vendia para o consumidor final. Além do petróleo também vinha associado o gás, que era usado em termoelétricas, que era usado nos botijões domésticos, que era usado para fazer fertilizantes nas fábricas de fertilizantes Fafens, que agora esse governo também está querendo fechar, né? E enfim, era uma empresa integrada. E esse atual governo, nessa política de desmonte da Petrobras, eles querem desintegrar a empresa, ao contrário do que as maiores empresas do mundo estão fazendo. E para isso, eles aprovaram esse novo plano de desinvestimento, que está fatiando a empresa e vendendo, né? Douglas, se você me permite, eu estou aqui recordando o processo de privatização que a gente viveu durante a era Fernando Henrique Cardoso, e privatizou o sistema Telebrás, com esse discurso, né, de que a iniciativa privada tinha uma gestão eficiente, que daria mais lucro, né, que o governo não tinha competência para conduzir uma empresa do porte da Telebrás, e saiu fazendo esse desmonte, né?
E o que sobrou dessa privatização, né? Do sistema Telebrás? O maior pedido de recuperação judicial já visto no Brasil. A Oi hoje deve 64 bilhões de reais. E aí eu pergunto, onde é que está essa eficácia, essa eficiência da iniciativa privada? Por trás desse discurso de privatização, a gente observa uma política de entregar os recursos naturais do nosso país, as riquezas, como é o caso do petróleo, que estava aí sendo explorado, descoberto pela Petrobras, né? Uma empresa nacional, uma empresa forte, reconhecida no mundo todo, e que esse governo golpista está aí desmontando com um único objetivo, que é entregar o patrimônio nacional, entregar as riquezas nacionais aos grandes grupos que exploram aí países como o nosso, países periféricos como o nosso. Então, a privatização é muito bom, né, para quem compra, né? Quem compra fica com comprar um preço baixo, porque eles dizem que a empresa está quebrada e mal administrada. Compra em uma situação que, no caso de um serviço essencial, que geralmente é o que eles privatizam, que eles entregam, é um serviço que a população não pode ficar sem. Então, enquanto está dando lucro, essa empresa embolsa todos os lucros, mas quando dá prejuízo, a empresa não pode quebrar, né? Então é feito um acordo, como no caso foi da Oi, e que o Estado tem que assumir todo esse prejuízo. E recentemente agora, a Petrobras, nessa política que eles chamam de desinvestimento, mas na realidade nada mais é do que privatização, ela vendeu a TAG, que é a Transportadora Associada de Gás, que é uma empresa que era 100% da Transpetro. Transpetro é uma subsidiária da Petrobras. E essa TAG, que são a rede de gasodutos, né, que cobre o país inteiro, foi dividida em Sul e Sudeste, Norte e Nordeste. E eles venderam o Sul e Sudeste a um valor irrisório de 5,2 bilhões para um fundo canadense. E esse valor foi tão baixo que ele vai se pagar em 4 anos. Porque a Petrobras vendeu essa rede de gasodutos alegando que ia diminuir a sua dívida, né, e ia desalavancar a empresa. Mas a Petrobras precisa da rede de gasodutos para escoar o gás. E a Petrobras aluga essa rede de gasodutos para quem ela vendeu. Então é como se você tivesse um carro, vendesse para alugar o carro. Como se você tivesse uma casa própria e vendesse para ir morar de aluguel. Isso mesmo. Faz sentido um negócio desse? Então não faz sentido nenhum. E a Petrobras vendeu a TAG, ela está alugando e no 4º ano a TAG vai estar paga, né? E ela já pensa, agora nesse próximo mês, em vender o resto da TAG, que é a parte daqui que nos cabe, né? Norte e Nordeste. Então a gente está vendo o verdadeiro roubo mesmo, né? Está sendo feito agora, né? Debaixo do nosso nariz, aos nossos olhos, né? É dito que houve muita corrupção, há muita corrupção, continua havendo e a Petrobras está sendo entregue. Quando eles não conseguem vender, eles pegam e fecham, né? Como fizeram aqui no caso da usina de Quixadá, e tentaram fechar as fábricas de fertilizante Bahia Sergipe, né? Que outro setor que caminha aqui no Brasil de vento e pouco, fertilizantes, né? Qual é o país produtor de insumos agrícolas que não precisa de fertilizantes? O Brasil importa fertilizantes, né? Muito bem. Vou ler uma nota grave. Nota de repúdio à declaração do general Vilas Boas. A Federação Única dos Petroleiros, como representante da categoria, com grande capacidade de organização nacional, repudia a manifestação do general Eduardo Vilas Boas, que soa como ameaça de um golpe militar. Mostra intenção evidente de pressionar o STF e ainda caracteriza uma forma de chantagear seus juízes, antes que um dia juraram proteger a democracia. Trata-se da coroação de uma escalada de protagonismo militar, com generais tuitando sobre questões políticas ou jurídicas, que alimentam o Jornal Nacional e suas notícias manipuladas que propagam ódio em nosso país, por meio da intolerância e do fascismo. Não podemos admitir um outro golpe militar no Brasil. A defesa da Constituição implica em reconhecer a presunção de inocência. É assim que esperamos que seja feito pelo STF.
STF que nega habeas corpus de Lula e ministros apontam irreparável retrocesso institucional. Mudança de posição de Rosa Weber. Derrota habeas corpus de Lula no Supremo Tribunal Federal. Ministros Gilmar Mendes, Lewandowski, Celso de Mello e Marco Aurélio acusam violação de direitos fundamentais. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal negou nesta quarta-feira o habeas corpus preventiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Lula foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 12 anos e 1 mês de prisão. Companheiro Ernesto, como você avalia a situação de perseguição ao Lula? Bem, eu entendo isso como uma perseguição violenta e que tem o único objetivo de impedir a candidatura do Lula, porque o povo brasileiro, em sua grande maioria, deseja que ele volte para a presidência. E a gente observa isso na postura do STF, que inocentou o Aécio Neves, inclusive com o voto da Carmen Lúcia, né? Quando haviam provas contundentes contra o Aécio, inclusive gravações com o próprio Aécio pedindo dinheiro ao Joesley Batista do grupo JBS. Mas ele está lá e hoje ele é senador. Ninguém mexeu com o Aécio. O presidente Michel Temer é outro que tem provas contundentes de que ele tem cometido atos ilícitos, como a gravação que houve dentro do Palácio do Jaburu, numa conversa entre ele e também Joesley Batista, onde eles negociavam uma quantia semanal de R$500 mil, inclusive com imagens gravadas pela Polícia Federal de um assessor correndo com a mochila onde haviam R$500 mil. E o STF, a Justiça Brasileira, não toma providências, né? E está aí negando o habeas corpus, que pedido pelos advogados de defesa de Lula. E o que foi que o Lula fez? Está condenado em segunda instância, né? Por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Aí eu pergunto, quem lava dinheiro deve ter dinheiro em algum lugar, né? E Lula não... Ninguém achou uma conta na Suíça, no nome do Lula, né? A corrupção passiva é relativa a um apartamento no Guarujá, que não está no nome dele, está no nome de uma construtora. Então a gente, observando os fatos, percebe que isso é uma perseguição no sentido de impedir a candidatura do Lula, né? Por isso que nós ontem estivemos nas ruas, em todo o Brasil, dizendo que o povo brasileiro quer o Lula livre, exatamente para que ele possa concorrer de forma democrática no processo eleitoral que se aproxima e para que o povo legitime esse projeto mais uma vez nas urnas. Porque o projeto neoliberal que está posto é um projeto que não dialoga com os interesses do povo brasileiro. É um projeto que, se for para votar, o povo não elege, né? Por isso o golpe, por isso a derrubada de Dilma e agora a perseguição a Lula. É a minha opinião. E existe uma gravação que fez muito sucesso, né? Uma gravação trágica para a nossa sociedade brasileira que fez muito sucesso na época e que explica muito bem a forma como esse golpe foi orquestrado, né? E eu gostaria de relembrar aos ouvintes essa gravação, que é sempre bom relembrar o que aconteceu, né? E o que acontece, para a gente não perder de vista o foco do que é realmente importante, né? Então vou ler para vocês, vocês com certeza vão lembrar essa gravação aqui. Romero Jucá, tem que ter impeachment, não tem saída. Machado, e quem segurar, segura. Jucá, foi boa a conversa, mas vamos ter outras pela frente. Machado, acontece o seguinte, objetivamente falando. Com o negócio que o Supremo fez, questão da segunda instância, né? Vai todo mundo delatar. Jucá, exatamente, vai sobrar muito. Marcelo e Aldebrecht vão fazer.
Machado, Odebrecht vai fazer. Jucá, seletiva, mas vai fazer a delação, né? Machado, Queiroz, Galvão, não sei se vai fazer ou não. Camargo Corrêa vai fazer ou não. Estou muito preocupado porque acho que o Janot está a fim de pegar vocês. E acha que eu sou o caminho. E no final, né, tem aquela frase clássica do Jucá, né, que agora estão querendo atribuir ao Lula. Jucá, você tem que ver com o seu advogado como é que a gente pode ajudar. Tem que ser política, advogado não encontra. Se é político, como é a política? Tem que resolver essa porra. Tem que mudar o governo para poder estancar essa sangria. Machado, rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. Jucá, só o Renan Calheiros, que está contra essa porra. Porque não gosta do Michel. Porque o Michel é o Eduardo Cunha. Gente, esquece o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha está morto. Machado, é um acordo. Botar o Michel no grande acordo nacional. Jucá, com o Supremo, com tudo. Machado, com tudo. Aí parava tudo. Jucá, e delimitava onde está. Pronto. Então, pessoal, é um absurdo. Onde é que está Romero Jucá hoje? É o líder do governo no Senado Federal. Ninguém diz nada contra esse homem, né? Os paladinos da justiça, da verdade, da probidade não vão bater panelas na rua para tirar esse cidadão do lugar onde ele está, né? Mas nós temos, o povo brasileiro todo ouviu essa gravação. Como ouviu a gravação entre Michel Temer e Joelis Batista dentro do Palácio do Jaburu, como ouviu a gravação do Aécio Neves pedindo dinheiro a Joelis. 2 milhões ao Joelis, que ele disse que é para pagar advogado, né? Aí assim, é esse projeto que vai passar o Brasil a limpo? Eu pergunto, é esse? Né? Não faz o menor sentido, isso é balela, estão aí querendo nos dar um golpe, mas a gente tá aí organizando a resistência e aí a gente vai ver quem é que ri por último, não é isso? Eles deram um golpe e os trabalhadores, mais uma vez, vão ter que se organizar, vão ter que lutar contra esse retrocesso, esse caminho perigosíssimo que o Brasil está seguindo, né? Inclusive com ameaça iminente de intervenção militar. E todos nós sabemos que se isso acontecer vai ser uma tragédia para o país, né? Nós devemos lutar para que essa história triste não se repita, para que nós sigamos o caminho democrático, né? Sigamos o caminho da paz, que é o que todos nós queremos, né? O trabalhador, acima de tudo, quer ter uma vida tranquila, ter um trabalho digno, ganhar um salário decente e voltar para casa e poder ter uma vida feliz, né? Muito bem, Douglas Ernesto, muito obrigado pela participação de vocês. Gostaria de ouvir suas considerações finais. Bem, eu agradeço aí o convite do Sindipetro Ceará e Piauí, né? Parabenizo aí pela luta, pela garra, pelo programa, né? Um excelente programa, um excelente espaço para a gente debater temas que são relevantes para a nossa classe e aproveito a oportunidade para nos colocar aqui à disposição, enquanto CUT, enquanto Movas, para somar em qualquer luta dos petroleiros aqui no Ceará, no Piauí ou onde for necessário. Contem conosco e muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a atenção dos ouvintes, né, que pararam esse pedaço de tarde para nos assistir, para participar desse momento tão democrático e importante para a categoria como um todo, né? Os trabalhadores, eles têm que se unir, têm que buscar meios de comunicação alternativos a essa grande mídia, né, que cada vez mais inventa história, inventa notícias, promove a desinformação do povo brasileiro. Eu acho que o caminho é esse. Nós temos que buscar meios alternativos de comunicação, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos saber mais o que é verdade e o que é mentira hoje que acontece, né? A gente tem que se confiar nos nossos pares e não nesse aglomerado midiático que promoveu o golpe, que deu o golpe de Estado e que continua a inventar histórias e confundir a cabeça do trabalhador. Agradeço a participação do Ernesto, do Movas, agradeço o espaço fornecido pela FETRACE e eu acho que é muito importante que a categoria como um todo se una nas centrais sindicais, especificamente na CUT, para enfrentar esse golpe, esse retrocesso aos direitos trabalhistas e para que possamos
ter eleições, né, nesse país, que existe um risco real de que não tenha, né, e que essas eleições sejam legítimas e com a participação do Lula, né, porque se não houver participação dele, está mais do que certo que essa eleição é ilegítima, né, porque o golpe de Estado vai ter se consolidado realmente. Né? Muito bem. Vamos a mais um intervalo e no próximo bloco voltaremos com o Momento Cultural, com a biografia de Geraldo Vandré. A Rádio Classista é uma iniciativa da FETRACE, Federação dos Trabalhadores, Empregados e Empregadas do Comércio e Serviço do Estado do Ceará. Aberto a todos os movimentos sociais. Participe, divulgue e compartilhe. 4h57. Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada, assim como as canções, como as paixões e as palavras. Me veja nos seus olhos, a minha cara me venha sem saber se sou fogo ou se sou água. Amor, meu grande amor, me chega assim bem de repente, sem nome ou sobrenome, sem sentir o que não sente, pois tudo que ofereço é meu calor, meu endereço, a vida do teu filho, desde o fim até o começo. Estamos chegando ao último bloco. Passo a palavra agora para o meu companheiro João Bernardino, que vai comentar a parte cultural do programa. Boa tarde, ouvintes petroleiros e petroleira do programa Nação Petroleira. Hoje falaremos desse grande compositor paraibano, nascido em setembro de 1935. Geraldo Pedrosa de Araújo Dias, nome artístico Geraldo Vandré. Advogado, cantor, compositor, poeta e violonista brasileiro, um dos nomes mais célebres da música popular brasileira. Seu sobrenome é uma abreviatura do sobrenome do seu pai, o médico torrino José Vandré Giselo. Ainda em 68, com o Aito AI-5 em pauta, Vandré foi obrigado a exilar-se do país. Após o exílio, Vandré, retornando ao Brasil, foi vigiado de perto pelos militares, sem poder expressar o retrato do Brasil à época. Para não dizer que não falei de Flores, também conhecida como Caminhando, é uma das canções mais escritas e interpretadas por Geraldo Vandré. Ficou em segundo lugar no Festival Internacional da Canção em 68. Teve sua execução proibida durante anos, após tornar-se um hino da resistência do movimento civil e estudantil que fazia oposição à ditadura militar da época, a ser censurada. A canção ficou em 28º lugar na lista das 100 maiores músicas brasileiras de todos os tempos, pela revista Rolling Stone Brasil. Assim foi o Nação Petroleira Popular.